Essa apresentação. Ai, ai. Tem uma água, como é que essa água é alcalina, isso? Alcalina, porque eu descobri hoje que a água da Flórida é a segunda pior dos Estados Unidos, é isso? Vivendo e aprendendo, mas essa daqui é boa, me falaram que é boa, já tô tomando. Eu achei que era pior. Não é pior, já. Ele falou que achava que era pior. Já ganhei um bolo de fubá, como é que é? Bolo de... Conta, o pior do Texas? Como é que é meu bolo gostoso? Sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Mole? Aqui, desculpa aí. Ai, gente, vocês são demais. Nossa. Ai, ai, coração faz tum-tum, tum-tum, tum-tum. Bate forte. É mais uma vez de poder estar aqui. Vamos começar bonitinho, né? Deixa eu usar minha senha, meu código, para saber se eu estou em casa. Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Estou em casa então. Ai, gente, muito boa noite, excelente noite para todos nós. Muita luz, muita paz, muita alegria, né? Para os nossos corações. Que bom poder retornar aqui, principalmente depois da nossa última experiência, né, no tratamento espiritual. Não é verdade? Quem é que teve um tratamento espiritual? Valeu a pena? Sim. Presente, né? Eu sou suspeito. Amanhã à noite contamos com a vibração de vocês, com a graça divina, estaremos lá em Boston com mais tratamento. Bastante gente está para lá também e vai ser muito bom. Tem alguém aqui que não fala português? Todo mundo? Um pouquinho? Não? Inglês? Não vou perder a chance, desculpem. Olá, que tal? Buenas noches, senhor. Se não ficar satisfeito, hello, good evening. Mas eu tenho que testar, eu nunca vi. O sujeito vai para os Estados Unidos, fala tudo, menos inglês. Hoje eu estava na academia, no lugar que nós estamos ficando lá, minha alegria, entra um americano com um cachorro desse tamanho. Ufa, achei um assunto em comum. Aí vamos conversar sobre o cachorro. Pois é, aí o que aconteceu? 2 minutos depois, entra um casal de brasileiro de Belo Horizonte. É sério? Foi pô de BH ainda por cima? Ai, é muito bom, muito bom. Mas, gente, hoje à noite nós vamos, eu acredito que, fechar o ciclo, né? Que nós iniciamos aqui com a palestra do Poder Transformador do Amor, trazendo algumas reflexões assim muito pertinentes à questão da cura e da nossa autocura. De como que cada dia nessa terra é um grande presente para que a gente possa literalmente cuidar dos nossos espíritos, sequiosos, né? De lucidez, de desenvolvimento do nosso ser. E eu queria começar contando para vocês uma história emocionante, para a gente entender como é que o mundo maior trabalha em silêncio, de uma forma que a gente não consegue necessariamente prever quando nós estamos desenvolvendo as nossas vidas aqui na Terra. Mas a certeza de que esse grande maestro divino, esse designer do universo, vai naturalmente através da sua lei perfeita, nos auxiliando a construir tudo o que tem que ser feito, para que o tempo sempre coloque cada coisa no seu devido lugar. Nós vamos à Europa. Nós vamos ao final do século XIX. Nós vamos especificamente à França, nesse caso, não para falar de Allan Kardec ou da doutrina espírita, mas de uma outra área, mais ou menos a mesma época de Kardec, de uma linda história que começara a acontecer de maneira simultânea. Porque se vocês não sabem, o mundo espiritual, ele trabalha com planejamentos prévios e simultâneos. Quando a gente, por exemplo, no nosso caso, a gente fala muito de Francisco de Assis, século XII e tal. Pois é, mas Francisco de Assis foi com um pedaço de pessoas. Deus é Deus de todo mundo. Na Ásia você teve o mestre Dogen, que foi o Francisco de Assis deles, que levou o Zen budismo para o Japão. Então nós vamos analisando em diversos momentos da história seres de luz que vão reencarnando em determinadas áreas e outros que vão fazendo trabalhos semelhantes.
nas linguagens que as pessoas entendem. Porque religião para o mundo espiritual não quer dizer nada, mas a linguagem para nós aqui na Terra quer dizer tudo. Né? Certamente, se a gente tivesse reencarnado num grupo de muçulmanos no centro do Egito, você não seria espírita, você não seria católico, porque a única coisa que você aprenderia era virar para Meca e rezar 5 vezes por dia para lá. Então, Deus não analisa a gente pelos rótulos, mas pela nossa essência, que é a única coisa que vale. Naquela época, nós tivemos uma menininha, de 16 anos, ainda jovem, que tinha ido passear no meio da floresta, perto da casa dela, num vilarejo, quando ela teve de súbito uma visão, médio vidente, de uma mulher linda, maravilhosa. Era uma visão que a deixou praticamente cega de tanta luz. Ela não sabia, mas a partir daquele momento, a história estava prestes a mudar para milhões de pessoas, inclusive para ela. Aquela menininha voltou para sua família e foi contar o que viu. Obviamente, aquilo chocou as pessoas da aldeia, da comunidade, e muita gente duvidou. O problema é que ela voltou a ter a mesma visão por mais 16 vezes. Era Maria que lhe aparecia. Então, a jovem Bernadette, que era só uma simples camponesa, começa a ser investigada pela paróquia local, pelo bispo local, até que essa história chega no Vaticano. E eles permitem que uma série de investigadores fosse até ela para analisar a veracidade das informações que ela trazia. Não demorou muito tempo para que Bernadette se tornasse freira. Ela desencarnou muito jovem, aliás, linda. Não sei se vocês sabem, o corpo dela está insepulto até hoje. Você consegue, inclusive, ver pela internet, belíssima. E foi dela a responsabilidade de, na Terra, apresentar aquilo que se tornaria um dia o Santuário de Lourdes. Quando ela desencarna, ela já tinha plantado na região de Massabielle, onde Lourdes está localizada, a base para que milhões e milhões de pessoas por ano viessem de alguma forma receber aquilo que seria conhecido como os milagres da Virgem de Lourdes para saciar a sua fé. Não sei se vocês sabem, mas Lourdes é um dos principais pontos de peregrinação católica do planeta, recebendo mais de 6 milhões de visitantes todos os anos. Dito isso, nós vamos encontrar, não longe dali, curiosamente ou não, na cidade de Lyon, um jovem médico. Tinha acabado de se formar, menino, cheio de sonhos, idealista, né? Tinha acabado de se formar, na época não se chamava medicina, era a faculdade de fisiologia. E ele queria, porque queria aprender mais sobre a vida, queria aprender mais sobre os fenômenos. E ele era agnóstico, né? Ele se intitulava agnóstico para ateu. Ele até pensava, Deus existe, essa coisa toda de Deus era uma coisa meio esquisita, meio estranha para ele. Mas ele ficava encantado com a fé das pessoas. E Alexis Carrel, na época ainda muito jovem, tinha um sonho. Ele queria entender o que se passava na cabeça desse povo que tinha essa tal de fé. Porque ele não conseguia ter fé. Não fazia parte da formação dele. Não fazia parte da história de vida dele. Ele não tinha aprendido com seus pais o que era fé. Então ele via que naquela época um monte de gente entrava no trem que ligava, né, a cidade de Lyon até o vilarejozinho de Lourdes, em busca dessa tal de milagre, dessa tal de Virgem de Lourdes, que a outra tal, né, de Bernadette, que agora já era santa, tinha visto. E na cabeça dele aquilo não entrava. E aqueles vagões, eles eram lotados de pessoas muito doentes, né? Muitas delas desencarnavam durante a viagem, ainda mais naquela época, e muitas que não desencarnavam chegavam no vilarejo e relatavam um milagre da cura, do alívio, depois que se banhavam nas águas da gruta de Massabielle. Ele tinha um amigo que era médico e ele era responsável por entrar no vagão. Ele era contratado, né, para poder acompanhar essas pessoas doentes que faziam essa viagem. Mas especificamente, nesse dia, o médico não pôde ir. Ele falou, Alexis, você quer ir no meu lugar? É claro. É hoje que eu vou dar uma desvendada desse mistério, né? Hoje que eu vou entender esse povo maluco, essa alucinação coletiva, né? O que está acontecendo? Então ele foi. Ele foi um médico oficial da viagem que durava mais ou menos 12 horas. O trem era devagarzinho, né? Vamos lembrar que nós estamos falando aqui no finalzinho do século XIX. E aí a história desse homem começou a ser conhecida. Durante a viagem, a enfermeira, já que ele era o médico de plantão, chegava dizendo para ele a situação dos passageiros.
Tinha aqueles que estavam numa situação leve e tinha aqueles que estavam numa situação gravíssima. E especificamente uma menina, em torno de 22 anos, chamada Marie Belly. E Marie Belly, ela tinha um problema gravíssimo de uma tuberculose crônica que estava fazendo com que ela cuspisse sangue, muitas hemoptises. Ela tinha vindo de uma vida muito difícil. Os seus pais já tinham desencarnado com o mesmo tipo de enfermidade alguns anos antes, e para todo mundo que estava naquele vagão, era uma questão de horas ou até minutos Belly desencarnar também. Ela estava com uma febre aproximada de 40 graus, quando foram procurar Alexis Carrel. Doutor Carrel, tem uma paciente em estado grave, Pô, mais uma, né? E ele vai. E foi assim que ele encontrou um esqueleto. Ela já não comia fazia muito tempo, pelo estado dela, muita dor, muita febre, cuspindo sangue, né? Naquele quadro crônico que aparentemente desenhava um desencarne. Mas quis o destino, por capricho ou não, que ela conseguisse resistir durante toda a viagem. E ela falava para a enfermeira, ela falava para o Dr. Carrel: a única coisa que eu quero é estar nas águas da Virgem. Eu não posso morrer antes de chegar lá, eu não vou morrer. Eu sei que eu vou morrer, não tem problema, mas pelo menos eu quero tocar as águas da Virgem. E ela tinha tanta fé, e Carrel olhava para aquela mulher, no meio daquele saquinho de ossos, né? Ele chegou a falar sobre isso, falou: de onde vem esse tipo de percepção? Por que essas pessoas sentem isso? Ele queria entender, e ele não conseguia. E a viagem aconteceu. Algumas pessoas desencarnaram, assim ocorreu, eles iam ficando pelos pontos, mas Marie Belly não. A favorita do desencarne chegou até Lourdes. Lourdes na época era um vilarejo, então as pessoas que chegavam acamadas, elas eram levadas numa maca, né, improvisada até o hospital local. Também era improvisado. Então Carrel chegou, junto com alguns pacientes que estavam com problema, inclusive com Belly, né, em cima de uma maca. E ela foi colocada, né, lá num cantinho. E ela estava lá alucinando, falando que ela queria ir para as águas. E obviamente era completamente contra, né, a indicação médica deixar que ela saísse para se enfiar no meio de um monte de gente. E ela que já estava com o sistema imunológico praticamente inexistente. Mas aí a enfermeira olhou para ele, que era o chefe da delegação, e falou: doutor, eu sei o que o senhor está pensando, eu sei que o senhor não tem fé, mas para essa moça é o que ela mais quer. Eu sei que o senhor acha que ela vai morrer em horas e que é inútil ela ir lá. Então o que custa atender o desejo dessa moribunda? Ela não tem nada a perder. O que custa? E foi por causa da intercessão da enfermeira que Carrel cedeu. Tá bom, pode levar. Concordou com o argumento lógico da enfermeira. E assim, ele viu, né, no que na cabeça dele era a última vez, a menininha indo em direção à gruta de Massabielle. E ele foi olhando a distância, sem entender. E ele ficou tão tocado, porque ele não era um homem ruim. Veja, ele tinha as crenças dele, ele era um médico idealista, ele realmente se importava com as pessoas, mas ele tinha essa desconexão espiritual. Foi então que ele olhou à distância, quando as enfermeiras, né, colocaram ela perto de uma lagoa, praticamente a mais barro até do que água, e ela, com muita alegria, colocou a mão lá. E pela primeira vez em muitos anos, talvez na vida toda, ele teria sussurrado internamente: olha, Deus, eu não sei se você existe, mas de verdade, se você existir, essa era uma boa hora de você se mostrar. Essa menina é tão jovem, ela merecia ter uma vida mais longa, mais longeva. Ele pensou, ele não falou com ninguém, ele pensou. E aí, nós vamos, no mesmo momento, ver aquela mocinha parada, deitada, em que eles estavam colocando em plastro, né, aquela mistura de barro com água sagrada no peito dela, que era onde tinha tuberculose, envolvendo toda essa região. E aí ela orou. Gente, essa história de arrepiar. E eu fico imaginando, toda vez que eu conto ela orou, falou assim: Virgem, eu não tenho medo de morrer. Aliás, muito obrigado por ter me feito chegar até aqui. Mas, se for da tua vontade, e eu puder ser útil nesse mundo para alguma coisa, então me salva. E eu prometo que eu vou te servir. Mas se não for, não tem problema. Eu já te agradeço por ter chegado até aqui.
As enfermeiras choravam. O Dr. Carrel observava a distância, atônito. Tanta aceitação. Uma vida tão dura. Elas pegaram Beli, trouxeram ela de volta para o hospital improvisado. E Carrel fala que ele começa a fazer a ronda, né? Porque tinha outros pacientes para olhar. De repente, em torno de meia hora depois, ele é surpreendido. Fico imaginando a cena com uma das enfermeiras gritando por ele: Dr. Carrel, Dr. Carrel! Ele imaginou que ela ia dizer: Beli morreu. E aí ela, com o olho regalado, sorrindo: venha ver, venha ver! E ele: que foi, que foi? O senhor não vai acreditar. Beli tinha levantado. Ela estava falando, como se tivesse simplesmente voltado de um simples sono. Esse homem ficou atônito. Não é possível. Como isso é possível? Muito obrigado, Virgem. Eu prometo que eu vou te servir, eu vou honrar cada dia nessa terra. Muito obrigado. Ela agradecia. E ele testemunhou pela primeira vez um milagre dentro dos seus conceitos. Essa experiência, gente, foi tão poderosa, tão impactante na vida desse homem, que ele escreveu um livro em 1904, contando essa história, o milagre de Lourdes. Esse livro vendeu mais de 50 milhões de cópias, um absurdo para a época. Ele se tornou um filme dos mais vistos nos Estados Unidos, aqui na Europa, até a década de 50. E mostrou para o mundo o que a fé pode fazer por alguém. Em 1912, com merecidos méritos, Alexis Carrel ganharia o prêmio Nobel de Medicina, né, por conquistas na sua área. Mas agora, um médico crente, cheio de fé, e defendeu a sua fé junto aos seus até o dia do seu desencarne. Porque não tinha mais como ele desver o que ele viu e dissentir o que ele sentiu. Então, meus amigos, quando a gente vem para a Terra, são muitas interrogações. A gente se esquece de quem foi, ganha um corpo novo. É natural que haja dúvidas. É natural que a gente comece a se questionar: quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Qual é o meu papel no mundo? Por que eu nasci na família que eu nasci? Por que eu nasci no país que eu nasci? Por que eu tenho esse corpo e não outro? Por que agora tantas pessoas estão na zona de guerra e a gente aqui tranquilamente falando de espiritualidade? São muitos porquês. Esses porquês, eles vão crescendo na alma humana. E por causa deles, a gente vai em busca das respostas. Nós somos compelidos a buscar significado numa vida que, se você não tomar cuidado, é carente de significado. E a gente muitas vezes não se dá conta que no meio dessas dúvidas há alguns pontos importantes de conexão. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. A gente não consegue entender a vida olhando para o futuro. Você só vai conseguir entender a sua vida olhando para o passado, ligando os pontos. Só que você só vai conseguir olhar para o passado quando chegar ao futuro. Essa é a ironia do destino. Essa é a ironia. Sabe aquela história quando você pensa assim: como foi que eu conheci fulano? Aí você conta: não, eu conheci o fulano porque eu fui passear no shopping e aí ele estava almoçando na minha frente. Tá, mas e por que você foi naquele shopping e não em outro? E aí você se lembra que o outro naquele dia estava fechado. Aí depois você se lembra que na verdade você não ia no shopping, você ia almoçar, sei lá, na casa de uma amiga sua, mas a amiga, a tia, ficou doente. Sabe quando começa assim? É porque a tia ficou doente, porque alguém te falou para você ir no lugar e você foi lá e não estava, e você acabou indo naquele que estava aberto, que você não tinha planejado, e você sentou naquela cadeira ao invés de sentar na esquerda. Tudo parece coincidência, não tem coincidência. O universo é inteligente, mas a gente só consegue juntar esses pontos dos porquês depois que a vida passa. Eu sei que muitos, por exemplo, estão aqui nos Estados Unidos, uma terra que não é nossa, de origem, e certamente você deve ter suas perguntas, e cedo ou tarde você vai encontrar suas respostas. Por que aqui? Por que não Israel? Por que não Ucrânia? Por que não o Iêmen? Por que não um país da África? Por que não algum país da Europa? Por que não ficar no Brasil, comendo pão de queijo lá?
Vou te contar um negócio, eu comi um agora delicioso, eu entendi por quê. E comi também um pão colombiano. Você tá entendendo? Esses porquês têm um sentido. Mas um deles tem um poder a mais. Porque por algum motivo, a vida sempre te leva aonde você precisa estar para se curar. A gente não vai perceber normalmente, mas a vida sempre te conduz aonde você precisa estar para se curar. Mas curar de quê, Ricardo? De tudo que você precisa e nem sabe. Curar de um passado que te acompanha, que nos acompanha, de priscas eras. Curar dentro da lógica da lei de causa e efeito, de emoções doentes, de medo, ciúmes, receio, anseio, angústia, ansiedade, tristeza, desânimo, oscilação emocional, insegurança, às vezes raiva, rancor, ódio, mágoa. Curar desse volume de sentimentos que muitos carregam, uns mais na área, outros menos, que a gente às vezes tem vergonha até de dizer para os outros que tem. Mas o universo sabe. Papai do céu sabe. Entendeu? E o nosso psiquismo também. Então a gente sempre é atraído para pessoas, situações, circunstâncias, mesmo que a gente não entenda porquê, mesmo que a gente não se dê conta na hora do que está acontecendo, e quase nunca se dá do porquê, mas cada um está aonde precisa estar, o que não quer dizer que esteja agindo da maneira certa, que é bem diferente. Nós precisamos aprender a florescer onde Deus nos plantou. Na pílula de hoje eu falava, gravei para de manhã, da flor de lótus mais uma vez. Eu adoro a flor de lótus. A flor de lótus, gente, é uma das poesias mais lindas da natureza. Ela cresce no meio do pântano. Não sei se você já viu uma flor de lótus, é uma coisa mais linda. E ela cresce no meio do barro, num lugar que o cheiro não é agradável. E ela é incrível. Ela não liga que o ambiente seja hostil. Ela simplesmente segue a sua natureza. Todos nós nascemos para aprender com a flor de lótus. Para que cada um de nós possa florescer onde a gente está plantado. Mesmo que o ambiente não seja mais agradável, mesmo que a sua família não seja dos seus sonhos, mesmo que o seu corpo esteja longe de ser o corpo que você idealizou. Mesmo que a sua vida afetiva não seja dessas de filme bonito de Hollywood. Né? Mesmo que você esteja completamente fora daquilo que gostaria. É a flor de lótus. Alguns vão falar sobre isso, sobre romantizar a vida. O mundo espiritual chama sobre ter bom senso, sabedoria e juízo. Cada um dá o nome que quer. Porque qual foi o único ser humano que você conheceu que brigou com a vida que se deu bem? Está pensando aí. Quem que você conhece que passou anos brigando contra a vida, xingando, que se deu bem? Tenta lembrar de um, pelo menos, um. Bilhões já passaram, trilhões talvez na humanidade. Quem que você ouviu falar? Quem que você ouviu falar que reclamou mais durante a semana do que agradeceu e foi mais feliz por causa disso? Tenta lembrar. Quem que você conhece que passou uma vida toda ignorando a construção de novos hábitos? Sempre dizendo que era difícil, é mais forte do que eu. Uma desculpa do preguiçoso, né, para não querer mudar. E que se deu bem com isso. Entende? Emmanuel nos fala que dos 7 pecados capitais, a preguiça é o pior. Por motivos óbvios. Porque quando a gente tem preguiça, ela tira de nós o desejo e a força de vontade para melhorar todos os outros. E a gente tem sempre uma desculpa. A gente sempre conta histórias para a gente mesmo sobre o porquê que a gente não vai dar conta de fazer as coisas. Porquê que no meu caso, o meu problema é diferente do seu. Sempre assim, né? Porquê que no meu caso eu sofro mais do que você? Porque eu entendo, Ricardo, o que você está falando. Mas no meu caso... Gente, é muita loucura, né? O ser humano, ele quer discutir com o outro para ver quem sofre mais. Uau! Bacana isso. Parabéns, congratulations for you. Então você imagina, mas vê se não é verdade. Segunda-feira, isso é em qualquer lugar do mundo, porque o ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo. Tipo, a gente chega na segunda-feira, amigos se encontram, passou o final de semana longe. E aí, como é que foi seu final de semana? Menina, eu vou te contar.
Olha, foi um rolo daqueles. Então conta o seu, quando eu contar o meu, você chora. Pelo amor de Deus, que loucura é essa? As pessoas querem disputar quem sofre mais. Engraçado, dificilmente você vê alguém disputando quem é mais grato, né? Estranho isso. Cada vez mais saem pesquisas sobre o poder da gratidão na nossa vida. Eu nunca ouvi falar de pesquisas sobre o poder da queixa que faz alguém feliz. Você viu? Eu não conheço. Então, meus amigos, aprender a estar na Terra é um convite extraordinário para que a gente possa se curar. Mas se curar de verdade, entende? De tudo que você não é. A maioria de nós é uma cópia mal acabada de si mesmo. Lembra daquela época do Xerox? Que tinha o papel carbono? Adoro perguntar isso, as cabeças que balançam eu falo. Você viu que eu deixei a minha calada, porque eu vi no YouTube. Mimioga, eu vi esse negócio no YouTube também. Teve um museu que eu fui. A gente carregava, como é que é o nome do... que passava as lâminas? Retroprojetor. Já foi depois, viu? Ela sabe. Sabe quando a gente escrevia, você colocava o carbono, né? Aí tirava e falava, tá manchado. Né? É a cópia mal acabada, somos nós, boa parte das vezes. Às vezes a gente é uma cópia mal acabada da vida que a gente acha que devia ter. Às vezes você é uma cópia mal acabada da vida que seu pai queria que você tivesse, que sua mãe queria que você tivesse. Mas e você? Seu pai é individualidade, às vezes já desencarnou, sua mãe também, seu filho. Mas e você, criatura? Quem é você? Quem você quer ser? Qual que é a sua mensagem para uma encarnação? É tua. Encarnação é sua. Esse é um dos grandes erros que a gente comete na Terra. A gente se distancia de si, tentando ser quem não é, para descobrir um dia que você devia ser quem você realmente é. E às vezes é tarde, não dá tempo de voltar. Aí a gente deixa o medo nos guiar, a insegurança nos guiar. A gente esquece de ouvir a relação de Deus conosco. Existe uma expressão em árabe que eu gosto muito chamada serendipity. Serendipity é quando você sai em busca de alguma coisa e o universo reconhece o seu esforço e te leva para outra muito melhor. Serendipity. Aí a pessoa fala assim, nossa, serendipity. Tive serendipity na minha vida. Então é mais ou menos isso, sei lá, eu saí para fazer uma caminhada, para cuidar da saúde. De repente, eu conheci uma pessoa incrível. Não saí para conhecer a pessoa, saí para caminhar. Mas um tchum aconteceu. Mas se eu não saísse para caminhar, porque eu não valorizo a saúde, eu não conheceria. É mais ou menos isso. Então acredite, as maiores conquistas da vida, elas estão no serendipity. Se você nunca vai saber, se não fizer o passo anterior, que não tem muito charme, normalmente, para ser feito. Mas é aquilo que a vida nos pede para realizar. Então, se curar é entender que a vida é um grande presente, mesmo com as incertezas. Chico adorava dizer, a vida sempre encontra um jeito de fazer chegar até você o que é seu, que te pertence por direito divino. Então você pode ficar tranquilo, se você for caminhar seguindo o teu coração, naquilo que faz sentido, você pode ter certeza, quem tiver que aparecer vai vir, o recurso material que tiver que aparecer vai vir, o ser humano que você tiver que se tornar, você vai se tornar. Mas se você foge da linha, não espere que a ajuda do universo venha, porque o universo não compactua com desertores. No livro Os Mensageiros, André Luiz conta diversas histórias belíssimas. Uma delas, que é a história do Otávio, era a história de um espírito que tinha reencarnado para poder cuidar de 6 outros espíritos que, abre aspas, eram seus obsessores, que ele havia ajudado a desencaminhar. Então ele faz um trato, eu vou voltar para a Terra, eu vou receber esses obsessores, né, ou esses espíritos difíceis como meus irmãos, eu vou ajudá-los a dar encaminhamento. Estava tudo planejado. Isso ele contando para André Luiz. Ele teria apoio financeiro, porque as pessoas acham que não, mas o mundo espiritual intercede sim na questão material, e muito mais do que parece. Ele teria apoio em termos de saúde, ele teria uma companheira que o ajudaria a dar conta do processo. Então estava lá, a estrutura base da reencarnação estava planejada. Mas aí tem um negócio chamado livre-arbítrio que melou a história toda, né? Um detalhe, né? Uma vírgula no texto que costuma fazer a coisa ficar meio esquisita. E aí reencarna. A mãe dele era espírita, o pai não. A mãezinha dele
num ser de muita luz. E ele conta, a mãe dele ensinou o evangelho, a mãe dele ensinou os princípios espíritas, a mãe dele médium, a mãe dele apresentou a prática da caridade, a prática do bem, mas a mãezinha desencarnou muito jovem. E aí o pai, não era tão espiritualizado como a mãe, mas era um bom homem, o pai casa com uma outra mulher, mais jovem. E aí vem a situação, essa mulher tinha, coincidentemente, 6 filhos. E aí agora, o pai, a madrasta e 6 irmãos que ele não pediu. Bem, o destino, via capricho, faz com que o pai desencarne. E aí nós vamos encontrar ele com a madrasta e os 6 irmãos, que eram aqueles 6 que ele tinha jurado de pé junto no mundo espiritual, lá na escola dos mensageiros, queria cuidar quando voltasse para a terra. Aí a madrasta dele, muito jovem, olha para ele e fala assim: pelo amor de Deus, não me abandone. Eu preciso de você para cuidar dos seus irmãos. Irmãos? Sou jovem, 20 e poucos anos, imagina. Esse é problema seu. Quem casou com você foi meu pai. Muito frio, né? E ele fala: eu não matei ninguém na terra. Eu não roubei ninguém na terra. Mas eu cheguei aqui falido. Porque existem várias formas de você ir à falência quando você reencarna. Ele vira as costas. E no momento que ele vira as costas, ele rompe o pacto. E ele vai para o mundo. O que aconteceu? A mulher prometida não veio. Ele casou com um tribufu, complicadíssimo. Tá vendo? Vocês estão casados com tribufu aí, ó, presta atenção. Hein? Não que esteja aqui, pelo amor de Deus. Sem conflito. Olha só que coisa, casou com um tribufu. Aí o tribufu trouxe mais um outro tribufuzinho. A filha dificílima, materialista. Isso ele contando para o André Luiz, tá lá, vocês podem ler hoje à noite. Ele conta para o André Luiz. Esposa materialista, egocêntrica, egoísta, cometi um erro. Tive uma filha que só me trouxe desgosto. E ele acaba desencarnando jovem, com tuberculose. Colhendo o fruto da semente terrível que ele tinha plantado. E ele fala: se eu tivesse seguido meu rumo, eu ia receber todo o auxílio possível. Eu tive medo. Eu sabia que aquele era o caminho certo a seguir. Meu coração disse, mas eu tive medo. Gente, todas as vezes que eu leio essa história, eu conto ela, eu fico lembrando do perigo que é a gente estar desconectado de Deus. Porque quando a gente está desconectado de Deus, a gente ouve muito o nosso eu humano. E o nosso eu humano, ele é falível demais. Ele nos engana muito. Ele faz a gente se esquecer de quem a gente é. E a gente acaba assumindo riscos que não deveria. Alexis Carrel era pelo menos autêntico. Eu não tenho certeza se Deus existe. Então, paciência. Mas ele era honesto na intenção dele. Então a vida trouxe para ele o que ele precisava. Para que ele testemunhasse a sua fé. E ele aproveitou. Ele podia ter virado as costas. Ele se tornou um homem espetacular. E ajudou a fortalecer a fé de milhões de pessoas. Honrou a existência dele na Terra. Mas podia não ter feito. Então veja você que a diferença entre se curar ou adoecer ainda mais é uma escolha certa ou errada. A linha é muito tênue. E enquanto a gente não aprender a ouvir o nosso coração, quando ele aponta o caminho da paz, a gente vai continuar batendo cabeça. Ricardo, mas como é que eu sei que eu estou ouvindo meu coração e não meu ego, né? Como é que eu sei que eu estou simples? Você vai ter paz. Você pode ter certeza. Gente, mesmo quando a gente faz as escolhas mais malucas e esdrúxulas, na hora que você toma a decisão, se é a coisa certa a ser feita, você dorme tranquilo à noite seguinte. É impressionante. E mesmo que a gente faça as escolhas que pareçam ser as mais acertadas, as mais lógicas e sensatas, quando a gente está errado, a gente saiu do rumo, fique tranquilo, o próximo ano da sua vida vai ser terrível. Você não vai dormir bem quase noite nenhuma. Porque o universo funciona assim. Porque ele tem que te mostrar, são sinais. O Jung, quando ele publicou em 1951 o livro Sincronicidade, né, que é uma obra-prima da literatura
dos sinais, fazendo uma ponte, né, entre o mundo cósmico e o que ele, né, trazia de cientificismo dentro ainda daquela linguagem terapêutica que estava nascendo. Ele falava isso, porque ele passou um bom tempo lá no Oriente, em especial na China, aprendendo a lógica do Wu Wei, que é a arte da ação pela não ação. Então os sinais são uma resposta do sistema inteligente do universo para dizer que você está no caminho certo. Essa é a base do taoísmo. São sinais. Na nossa linguagem, né, os espíritos bons, através das leis divinas, fazem você perceber que você está no lugar certo. Então pode observar. Vou te dar um exemplo. Sei lá, vamos supor que você está lá no Brasil, aquela coisa louca. Será que eu vou morar fora? Será que eu não vou? Mas estou sentindo um trem esquisito, né? A gente fala, é fome, Ricardo. Não é fome. É você come para ver se é um sinal. Você comeu. E você fala, continuo querendo morar fora. Aliás, eu quero almoçar lá fora. De repente, do nada, sabe aquelas coisas? Você liga a televisão, aparece alguém dando entrevista. Pois é, quando eu virei imigrante, sabe? Quando eu mudei, você fala, gente... Sabe, de repente aparece um e-mail de algum contador do nada que o cara te descobriu, falando sobre como fazer contabilidade no exterior. E assim, tá vendo sinais. Sinais. Aí você começa, não, eu vou testar, vou falar com fulano para ver se funciona. De repente você fala com fulano e fala, não, vem, o caminho se abre. Observa. Todas as vezes que é o oposto, não está na hora. Nossa, eu me lembro, gente, quantas coisas que eu quis fazer na vida, que eu tentei, vocês não fazem ideia, de tudo. Não vou dizer tudo errado, porque no final das contas tudo a gente tira proveito, mas completamente diferente da minha expectativa. E de repente a vida vai e traz depois num fluxo assim, toma, na tua mão. Não, agora eu quero mais também. Toma. É fluxo, porque não estava na hora. Eu me lembro de uma vez, me permitam compartilhar um caso pessoal, muitos anos atrás, eu passava por uma situação muito difícil, muito desafiadora, eu estava muito triste, muito chateado mesmo. E aí, o Dr. Fritz trabalhava junto com os outros amigos espirituais, nos tratamentos, aí eu via ele ajudando um monte de gente. O povo chegava triste, saía feliz, o povo chegava de cadeira de roda, saía andando. Via cada coisa incrível, testemunhei cada coisa espetacular. Eu olhava assim e falei, pô, só eu que saio do mesmo jeito que fiquei. E era um dia tipo 10h30 da noite, não estou exagerando, um sábado. Os atendimentos nessa época eram nos sábados. Aí já normalmente eu falava com ele sobre as minhas questões no final, né, para não atrapalhar. Terminou todo mundo e tal. E aí eu fui lá conversar com ele, assim, mas doutor, assim, eu não sei, posso estar pensando muito errado, mas será que se tivesse acontecido XYZ, não seria melhor? Eu acho que poderia ajudar mais, ser mais útil, assim, assado. Não me esqueço, lembro até hoje. Ele perguntou assim, você tem certeza mesmo que você está pronto para ter isso que você está pedindo? E eu tremi de cima e embaixo. Aí ali eu tive a certeza que nem de longe, que ia ser uma roubada do tamanho do mundo. Ele, meu filho, faz o que te cabe e confia no tempo. O tempo sempre coloca cada coisa no seu devido lugar. Essa frase é dele. Ouço ela há quase 30 anos. O tempo sempre coloca cada coisa no seu devido lugar. E os anos se passaram. E confesso a vocês que eu já tinha esquecido desse processo todo. E de repente, de uma maneira completamente inesperada, estou gastando, né? Voa lá. Eis que começa, né, a ocorrer aquilo que eu queria tanto e que parecia tão inviável e eu não entendia por quê. Anos depois, como eu te falei, a gente só entende isso no futuro, olhando para o passado. Eu consegui juntar os pontos, como um quebra-cabeça. E não tem um dia que eu não passe agradecendo a Deus por não ter me dado o que eu pedi lá atrás, porque senão, provavelmente eu não ia estar aqui. Então, meus amigos, muitas vezes na vida a gente não entende os mecanismos da lei divina. Mas se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e realmente tiver fé, e realmente acreditar que uma mão invisível te guia, te protege, e realmente você guardar valores morais sólidos, se realmente você se importa com as pessoas, com os animais, com a natureza, se realmente você não é apenas mais uma pessoa egoísta que só pensa no próprio umbigo, mas que aprende a pensar no bem-estar do todo da humanidade, você pode ter certeza que nunca vai te faltar recurso. O recurso ele pode não vir do jeito que você quer, mas ele vem da maneira que você precisa. Você pode ter certeza disso. Sempre. Sempre. Eu fazia visitas durante... Eu sinto muita falta dessa época. Muita falta.
Teve uma época na minha vida que eu fazia visita num dos principais pronto-socorros do Brasil, que fica lá em Belo Horizonte, é o João 23. É o primeiro na ala de queimados e tal, no país, é um dos 3, né, em diversos segmentos. Aí rivaliza, né, lá com Rio e São Paulo, mas enfim. Aí quis o destino, por uma série de circunstâncias, que eu tivesse a carteirinha que me dava acesso liberado 24 horas por dia no hospital para visitar qualquer paciente. E aí, o diretor-geral do hospital tinha liberado. Então eu aplicava passe. Eu ia no CTI, ia no UTI, que era onde a maioria desencarnava ou tinha problema, você aplicava os passes. E era interessante, né? Porque nessa época eu era muito jovem, e sempre tinha alguém me falava, olha, você nunca vai num lugar desse sozinho, porque você tem que ir com equipe, que não sei o que. Eu falei, equipe? Dá tempo de ir com equipe? Olha, nunca saí pior do que eu entrei. Nunca. Na época, no João, tinha uma capelinha. Eu lembro até hoje. Eu entrava, ia para a capelinha, fazia minhas preces, pedia para que me isolasse, né? Pedia minha orientação, descia, porque o CTI e o UTI era no andar de baixo. Aplicava os passes, conversava com o pessoal da equipe médica, alguns torciam o nariz, outros não, né? E sempre funcionou durante um bom tempo assim. Então, eu estava fluindo assim durante alguns anos, até o dia que aconteceu esse fato que eu vou narrar para vocês. Na época, chegava algum paciente mais grave, aí as meninas da enfermagem me ligavam. O meu trabalho era perto, o instituto era ali perto, na época. Eu falei assim, Ricardo, chegou uma pessoa que tentou autoextermínio. Sempre era assim, chegou uma menina que foi picada por um escorpião. Olha, tem uns pais que estão depressivos aqui, você pode vir aqui? E era uma época que, graças a Deus, era mais fácil. E aí eu me lembro que aconteceu um caso muito estranho. Uma pessoa, um senhor, tinha pulado de uma ponte muito alta, chamado viaduto, que é de Belo Horizonte, eu já descobri, tem um monte de mineiro aqui, lá no viaduto da Lagoinha. Ele pulou, se arrebentou todinho, mas não desencarnou. E normalmente esse tipo de notícia não é falada, né? A mídia não divulga suicídio, tentativa de suicídio. Vai entender por que eu ouvi uma coisa dessa no rádio. Mas assim, passou batido. Aí a Soraya, que estava na época no plantão, liga para mim e fala assim, olha Ricardo, tem um fulano de tal que chegou aqui, ele está todo quebrado, ele pulou de tal lugar, mas ele não morreu. Né? E eu falei, eu soube dessa história, tem como você vir aqui? Eu falei, eu vou. Né? Era hora do almoço e eu fui. Nossa, eu lembro direitinho, fui lá, todo feliz. Super-homem dos passes. Poxa, super-homem ativar. Cheguei no hospital, fui pra capelinha, roteiro, capelinha. Senhor da vida, que parece bonita, né? Sou aqui, instrumento da tua mão, para poder ajudar quem tiver que ajudar. E vamos lá, todo feliz da vida. Desci, cheio de mim. Aí cheguei lá, tinha vários boxes, e aí eu estava num box interno. Aí uma das meninas falou, esse aqui, Ricardo. Perguntei notícia dos outros que eu acompanhava, e realmente, eu lembro direitinho, homem moreno, grande, alto, estava naturalmente todo enfaixado, estava com a PIC, né, pressão intracraniana lá, um parafuso sério. E aí, ela me contou a história. Ele pulou, eu falei, não, tá certo. E eu tinha sempre esse hábito, né? Fosse quem fosse um estuprador, um assassino ou uma criança, mesma coisa, zero julgamento. Ia lá, falava no ouvido dele, não sei se vocês sabem, mas o último sentido que a gente perde antes de desencarnar é a audição. Então, mesmo uma pessoa em coma, ela ouve muitas vezes. Nós tivemos casos lá nessa época de pessoas ficarem em coma 2, 3 meses e quando voltaram, narravam as coisas que ouviram. Então, tome cuidado com o que você fala. Você tem ideia, só um parênteses, eu volto para a história principal. Tinha um rapaz lá, meio bonitão, que ele relatou os comentários pejorativos que as moças da enfermagem faziam do dito cujo dele. Então, enfim, parênteses. E aí eu fui lá. Imagina, cheio de mim, né? Fui chamado para ajudar. Né? Tipo assim, o Super-Homem, né? Homem-Aranha, o Batman. Botou Batcaverna, vem pra cá. E aí eu fui lá. Né? Você vê como a nossa ignorância nos leva à arrogância. Mesmo quando a intenção é boa. Mesmo quando a intenção é boa. Aí eu comecei a aplicar o passe. Fui fazer a minha prece. Senhor da prece, bonita, lógico. Senhor da vida, né? Abençoa o fulano que está assim, passando por isso. E permita que ele melhore, para que ele desperte o quanto antes, para que ele tenha... Nossa, não esqueço de na hora, um amigo espiritual me interrompeu no meio da prece, falou assim, quem você pensa que é? É assim,
Mas terrível. Tá aberto, um taco de beisebol. Quem você pensa que é? Eu. Aí eu tô aplicando passe. Não. Você tá querendo brincar de Deus? Não, tô aplicando passe. Meu filho, já te ocorreu que as pessoas precisam morrer um dia? E já te ocorreu que às vezes a melhor coisa que pode acontecer para um paciente é ele desencarnar? Não é você que define quem melhora ou quem piora. Se você quer ajudar, simplesmente fique aqui. Cada vez que você der o passe, peça a Deus o melhor e nada mais. E deixe que Ele saiba o que é melhor vai ser feito. Gente, eu juro, mas eu fiquei com tanta vergonha. Eu perdi todo o rebolado. Terminei o passe, ia ficar mais tempo e tal, eu fiquei todo sem graça. Aí eu fui lá para a capelinha, desabafar com Deus, o chefe. Pô, seu funcionário me magoou. Pô, essa hora do meu almoço eu nem comi. Me magoou. Ai. E foi mais ou menos assim que eu aprendi uma lição valiosa. E desde então, eu juro para vocês, e nas minhas orações, sempre quando eu peço qualquer coisa, eu vou lá e peço, Senhor, permita que aconteça o melhor. Mas como eu sei que Deus é ocupado, normalmente falo assim, caso o senhor precise de uma opinião, eu vou dar a minha. Mas assim, sem querer invadir o seu espaço. É mais ou menos isso. E assim, é difícil a gente se comportar assim. Vou te dar um exemplo real. Minha mãe desencarnou não tem um ano. Nossa, eu sinto falta dela, como do meu pai, todos os dias. Minha mãe, ela foi muito impactante no trabalho das pílulas, nos projetos sociais. Minha mãe sempre esteve do meu lado, em tudo. Em todas as questões. Minha mãe que fez a alegria, eu só estou aqui por causa dela, porque ela fez o contato com Roseli. Foi através da minha mãe que eu conheci Roseli, conheci vocês, enfim, todo um processo que a gente construiu aqui nos Estados Unidos, no Canadá e em outras partes do mundo. E aí minha mãe, no ano passado, ela é diagnosticada com câncer, e assim que a gente teve o diagnóstico, já com metástase. Quer dizer, não teve nem muita coisa para fazer. E aí foi uma situação desafiadora, né? Porque o conhecimento não te tira a sensibilidade. E eu me lembro que eu falei, que testemunho, porque eu fui orar. E lógico que a vontade, eu falava isso direto com a Fabiana, não vou pedir para ela ficar. Primeiro que não vai adiantar nada mesmo, né? Porque se ela não vai ficar, não é porque eu quero. Mas eu vou pedir o melhor. Deus vai me dar força e eu vou continuar pedindo o melhor até o final. Lógico que eu tenho um espetáculo, né? Assim, olha, ela ajuda nas pílulas. Deu uma espichada aí, né? Ela ajuda em outras coisas, mas não teve jeito, a chantagem não funcionou. E aí depois foi tão lindo. Você vê que compensa, às vezes o coração dói, aperta. É um testemunho mesmo. Mas minha mãe tinha algumas questões que eu precisava trabalhar. E aí quando ela desencarna, não na primeira mensagem, né, da primeira vez que eu tive contato com ela, mas na segunda, que ela já estava melhor, no hospital em cima de Belo Horizonte, ela me fala, eu contei essa história aqui? Não, foi para Roseli, meu Deus, não foi com você, desculpa, foi esses dias eu contei ela. A cabeça vai traindo aí. Contou no Evangelho, não foi? Foi isso, perdão. E aí ela vai e me fala assim, meu filho, olha que interessante, tem uma enfermeira que está cuidando de mim aqui, e ela pediu para que você não pare com as pílulas. Não que eu estivesse pensando em parar, né? Mas não pare, meu filho, porque muita gente aqui escuta, e a irmã dela que está na Terra compartilha as pílulas para um monte de gente. E eu estou muito bem. Olha como é que são as coisas. Então assim, o que é bom, o que é ruim? Do ponto de vista físico, ela não se curou. Do ponto de vista espiritual, eu vi que sim. O que é a cura, se não a autocura? O que é o correto? Entende? Gente, daqui a algum tempo, todos nós vamos estar no mundo espiritual de novo. Já te contaram isso, né? Ou não? Você não falou para eles na hora da prece? Ah, sabia. Assim, não pode omitir essas coisas. Senão o povo não volta, né? Daqui a algum tempo a gente vai se encontrar lá, né? Pão de queijo fluido, mesmo engorda, né? Pô, tem que ter algumas vantagens, né? Vamos encontrar lá. E aí, veja só, o que a gente leva da vida? É a vida que a gente leva, só isso. Garanto pra você, ninguém tá preocupado. Onde você morou? Que roupa que você comprou? A marca? Teve carro ou não teve? Morou de aluguel ou apartamento? Deixou... Esquece isso. Mas você pode ter certeza que
todo o patrimônio espiritual que cada um de nós está amealhando, lágrimas que você ajudou a enxugar, pessoas que tiveram uma vida melhor porque você passou pela vida delas. Você pode ter certeza, os animais que vibraram instintivamente por você, porque você teve compaixão por eles. Uma natureza ficou mais exuberante porque você vibrava carinho por elas. Isso tudo vem a seu favor. E o que é a cura? Senão a gente se reconectar conosco mesmo. É muito interessante, né? Porque a Marie Berry, ela teve a cura física, mas depois ela testemunhar a espiritual. Ela estava completamente desapegada. Ô Virgem, pode me levar, não tem problema não. Ela teve uma concessão. Entende? Então, meus amigos, eu não sei quais são seus sonhos, qual que é o desejo que te move, o sonho que te acalenta, ou a frustração que te fustiga, mas eu tenho certeza que tanto para mim quanto para você, amanhã é um novo dia. Sempre é possível começar de novo e ter um fim diferente. Sempre é possível deixar de ser uma cópia mal acabada de si mesmo e se dar o direito de viver, de errar, de acertar, de pedir desculpas, de se ajustar. Sempre é possível a gente se realinhar com a lei divina. Você pode ter certeza que Deus não espera a perfeição de ninguém, porque Ele sabe que aqui não vai rolar. Não agora. Não nesse momento. Tem ciência das nossas limitações, mas boa vontade dá para ter. Ajuste no comportamento dá para ter. Isso dá para ter. Está lá no Evangelho, capítulo 17. Conhecereis, está escrito assim, conhecereis o verdadeiro espírito, mas a gente pode colocar como verdadeiro cristão, o ser humano que ama o bem, pelo esforço. Olha o verbo, que faça domar suas más inclinações. Não é por ser perfeito, é pelo esforço. Mas genuíno, sabe, de verdade, não aquele esforço da boca para fora, que a gente faz para chamar a atenção dos outros, mas aquele esforço que a gente testemunha, ali no dia a dia. Então assim, não duvide de você. Eu sei que às vezes a gente vai duvidar. Tem horas que é difícil, mas acredite, passa. Quer ver uma coisa? O que te fazia sofrer há 12 anos, 3 meses, 4 dias, 5 horas, 20 minutos e 10 segundos atrás? A maioria não tem a menor ideia. E alguns vão fazer conta. Como é que é 12 anos? Então você não lembra. Você vai ter que se esforçar para lembrar. Mas te garanto que na época você sabia responder na hora. O que te garante? Vai ser diferente daqui a algum tempo. Mesma coisa. Mesma coisa. O que hoje é a principal causa das suas dores e perda do seu sono. Daqui a pouco você vai lembrar. Mas a gente sofre. Esguela. Se desequilibra. E muitas vezes por nada. Não é minimizar a dor humana. Pelo contrário. É trazer lucidez para lidar com ela. Entende? Então, quando a gente abraça o caminho do Evangelho, o caminho do bem, a gente está se curando de quem a gente foi, dos males que a gente cometeu, dos medos que a gente teve. E ao mesmo tempo a gente está construindo o início de uma vida linda, maravilhosa e feliz. Outro dia eu falei na Pilão, nós temos um livro, está até aí fora, né? O Pense Fora da Caixa. Eu, quando comecei a estudar inglês, uma das primeiras frases que eu aprendi foi essa: Think outside the box. E eu achei linda essa frase, não sei porquê, não me pergunte porquê, mas eu gostei dela. Muitos anos atrás, não sabia falar quase nada. The book's on the table, think outside the box. Era mais ou menos isso. E aí, quando a gente escreveu esse livro, aí veio, vamos pensar ali, pense fora da caixa. Porque é mais ou menos isso. Cada um de nós tem uma caixa, uma bolha, e a gente vive dentro dela. Não é? E aí você acha que só a sua bolha funciona. Então tem gente que tem uma bolha minúscula, pitiquinha assim, e tem gente que tem uma bolha grandona, mas é bolha, do mesmo jeito. A gente precisa furar essa bolha para ir além. Gente, as respostas que você procura estão nas perguntas que você ainda não fez.
Provavelmente os grandes tesouros do nosso destino estão nas cavernas que a gente ainda não entrou. Porque a gente está na bolha. E o mundo espiritual, eles têm um limite de atuação. Eles não podem furar a nossa bolha. Tem que ser livre-arbítrio. Eles podem gritar desesperadamente, fazer letreiro, pular, fura a bolha. Mas só eu posso furar a minha. Só você pode furar a sua. Se dando o direito de fazer melhor hoje do que ontem, melhor amanhã do que hoje. E lembre-se, ninguém está sozinho. Você não está sozinho nessa empreitada. Porque às vezes a gente se sente solitário, tá? Não. Tem uma multidão que nos rodeia. Você pode não ver com os olhos físicos, mas todo mundo tiver um mínimozinho de fé sente. Porque não tem esse que faz uma oração verdadeira que não sente um pouco de paz. Por mais culpado ou pesado que esteja o coração, sente. Ninguém está sozinho. Então confie em você. Mas se você não conseguir confiar em você, confie em Deus atuando através de você. Se você não confia em Deus atuando através de você, confie em Deus atuando através dos bons espíritos que generosamente ajudam você. Mas sempre tem alguém olhando por nós. Todos nós temos a nossa estrada para Damasco. O nosso momento de despertar, serendípites acontecem na nossa vida o tempo todo, se a gente tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir. Mas a gente tem que estar disposto a isso. Isso faz sentido? Dá tempo de contar só mais uma história? A doutora Marlene Nobre foi uma das grandes médicas espíritas que a gente teve. Desencarnada em 2015, foi responsável pela criação, né, desse trabalho maravilhoso que alia medicina e espiritualidade no mundo todo, no qual muitos médicos, profissionais da área da saúde fazem parte. E vem aqui para os Estados Unidos, para a Europa e para várias partes do planeta. A doutora Marlene, ela conheceu o Chico quando ela era estudante de medicina, na época que o Chico trabalhava com Valdo Vieira. Você vê que faz tempo isso, década de 60. Década de 60. Lá em Uberaba. E ela tem algumas histórias, assim, preciosas, únicas, da relação dela com o Chico. Então ela fazia os estudos, né, do grupo antes de começar as reuniões públicas, e ela voltava da faculdade. Ela conta que de uma das vezes, ela chega e vai até o centro para ver o Chico. Então ela chega lá e o Chico tinha acabado de voltar uma visita no sanatório. E aí o Chico vai e compartilha com ela uma história. Imagina as histórias do Chico. Foi aquela história do gente, acabei de chegar, deixa eu tomar um café. Eu posso te contar uma história? Uma das histórias númeras, né, que ele vivia. Ele tinha ido visitar no sanatório um casal. Na verdade não era um casal, desculpa. 2 irmãos, né? Que tinham chocado a sociedade. Um médico, um advogado, que estranhamente tinha enlouquecido. E uma pobre mãezinha, que foi pedir ajuda, era responsável, né, por eles. Desespero. Desespero. E o Chico conta da consternação, do que eles estavam passando lá. Conta para a doutora Marlene do sofrimento da mãe. E aí ele conta outra história, porque sempre tem uma outra que guarda isso. E você que adora dar uma de vítima, meu filho, não faça isso. Se um dia, por algum motivo, a lei divina te mostrar 1% que você fez no passado, você não dá conta. Isso não é força de expressão, e eu não estou brincando. Agradeça todo dia a bênção do esquecimento. Não estou exagerando, porque senão Deus faria com que a gente nascesse lembrando. Querendo o que eu estou te dizendo? Bem, enfim, Chico conta a história por trás da história. Esses personagens moravam em Londres, no final lá do século XIX.
Hoje, a mãe, naquela época a mãe, era uma moça bonita, muito jovem, casada com um médico muito rico. Só que ela queria pecar com a fortuna do marido, mas não sabia como fazer. Porque se ela matasse o marido, certamente todo mundo ia desconfiar pela diferença de idade, a família dele já achava estranha a união. Então não podia ser uma coisa assim do nada. E o que aconteceu? Ela acabou se mancomunando com os primos. Ela tinha um primo que era médico e tinha um primo que era advogado. Então o médico preparou uma espécie de anestésico, remédio, que ela foi dando gota a gota, como se fosse um processo homeopático. Então o marido gripou, teve algo do gênero, e aí ela falou: amor, ao invés da gente sair por aí, deixa eu chamar um primo meu que eu conheço, ele vem aqui em casa visitar. O marido, na maior boa vontade, claro. Só que ao invés de trabalhar para curá-lo, ele foi perpetuando o problema. E perpetuando o problema. E aí chegou a um determinado ponto que ele foi perdendo a consciência. Mas ninguém sabia de nada, porque foi gradativo, tudo planejado. E chegou uma hora que o marido já não tinha mais como ter consciência para lidar com os bens. Aí entra em cena o advogado, para criar todo o processo legal, judicial, perante a família, para ninguém questionar nada. E ela assumiria os bens e compartilharia com eles. E, ao contrário do que poderia se esperar, nunca ninguém descobriu na Terra. Os 3 desencarnaram, e o marido também. Ele foi para um nosocômio, ficou numa casa para pacientes psiquiátricos, sem ter menor problema psíquico, durante anos, até o fim da vida. Aí o Chico fala que no ajuste da lei divina, essa mulher volta. Como ela teve ideia, ela era responsável. Então, ela volta como mãe. E as 2 criaturas voltam com 2 filhos desafiadores, mas inteligentes. E veja que coincidência! Eles se interessam, um estudar medicina e o outro estudar direito. E exatamente quando eles se formam, um processo miraculoso de loucura começa a cometer os 2. E aí eles vão para a mesma instituição, né, com o mesmo propósito pelo menos, que o marido lá atrás tinha ido. E ela se tornaria responsável por dar conta daquela dor, daquele sofrimento, daquela vergonha, que ela se sentia envergonhada até o final da vida. Então veja só você, que aquele que hoje parece ser vítima, muitas vezes está no processo de cura da estrada que pavimentou para si mesmo. Mas mesmo aquele que hoje está na recuperação vai ser o anjo de amanhã. Lembre-se que Emmanuel podia ter impedido a crucificação de Jesus há 2000 anos atrás, quando era senador, e não fez. Mas a lei divina fez dele um dos prepostos à transição planetária. Gente, o tempo está sempre a favor da cura de todos nós. Mas ele cobra seu preço. Então, da próxima vez, antes de brigar com a vida, de xingar a vida, de reclamar da vida, diga: obrigado, Senhor, pelo que eu tenho, talvez pelo que eu não tenho ainda, que eu gostaria de ter. Obrigado pelo bem que me acontece, o mal que não me acontece. Obrigado pelo ser humano que eu dou conta de ser. E me desculpa pelo que eu ainda não consigo ser, mas um dia serei. Comece a trazer mais gratidão para o seu dia a dia, para a sua existência. Comece a ser a flor de lótus florescendo onde Deus te plantou. Tenha certeza absoluta que o tempo vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Porque não tem como chegar no lugar errado andando no caminho certo. Guarde isso. Não tem como chegar no lugar errado andando no caminho certo. Vigilância, meus amigos. A gente pode se perder da corrida de 100 km nos últimos 100 metros, né? Vigilância. Todos nós, constantemente. Por isso que eu acredito que o Senhor da vida permite que a gente se encontre, né? A gente vai se ajudando. Um lembra o outro da vigilância constante. Então você não tem que fazer sozinho. É isso que eu quero dizer. E aí, se vocês me permitem, para poder fechar nossa linha de raciocínio,
vocês que estão aqui no exterior, eu tenho tido a oportunidade, desde quando nós começamos as nossas viagens, né, para levar o Evangelho, os tratamentos espirituais, de conhecer muitos estrangeiros fora do seu país de origem, não só brasileiros, mas estrangeiros. Obviamente o nosso povo é mais fácil, né? Eu não sei, né, exatamente qual é a sua condição espiritual, emocional, financeira aqui. Mas eu vou repetir uma coisa que eu falei nas falas anteriores, que é uma das questões que eu mais ouvi os amigos espirituais falarem para pessoas aqui nos Estados Unidos, em todos os países da Europa que eu fui, no Canadá. Se você está aqui, não é por acaso. Não seja um sanguessuga. Honre o tempo que você passar na casa dos outros. Doe de você. Porque se eles estão doando a terra e precisam de muitas coisas que a gente tem, de comportamento, de espiritualidade, de entendimento, né? É uma troca. E se por algum motivo um dia fechar seu ciclo aqui, não saia como muito xingando, reclamando, falando que deu tudo errado, que não presta. Agradeça o tempo que durou. Porque tem gente que é assim com casamento, é muito engraçado. Essa pessoa fica casada há 10 anos, né? Aí você encontra com ela, como é que está seu casamento? Acabou. Acabou? Acabou. E aí? Ah, não, deu tudo errado. Rapaz, deu tudo errado. Eu te vi outro dia, você estava bem. Não, mas deu tudo errado. Aliás, um parênteses, você sabe que eu aprendi uma coisa interessante, né? Que existe uma metáfora para fim de casamento, né? Pelo menos muitas mulheres chamam o falecido. Vocês já ouviram isso? Eu vou contar isso, eu vou voltar na história. Memória vai me dar. Em Belo Horizonte, eu tive uma aluna, uma cliente, eu atendi um hotel, ela era gerente desse hotel. E aí eu estava lá conversando com elas durante meses. Então eu trabalhava as questões do hotel, mas a gente foi se identificando e tal, ela falava da vida dela, ela tinha filhas gêmeas. Gente fina. E aí falando, ela começou a saber que eu lidava com a parte espiritual, começou a assistir umas palestras, e um dia a gente estava lá conversando sobre a vida, ela eu e as meninas, fulana, como é que estão? Ela, não, tá tudo bem, elas, né, foram esse final de semana ficar com o falecido. Eu juro, eu olhei assim. Aí eu pensei, será que são médiums? Deus, não é brincadeira. Eu fiquei calado, eu fiquei assim, falecido. Não, porque eu falecido, não sei o que, mas falecido? Você nunca me falou, né? O pai dela não morreu? Pra mim, sim. Sério. Eu falei, então ele tá encarnado? Porque pra mim tinha morrido, né? Na verdade, não. Então, cada um fala de um jeito. Então, voltando para o ponto principal. Então, muitas vezes, acontece exatamente isso, né? Nem sempre as coisas saem do jeito que a gente quer. E aí você chega para a pessoa, e aí, como é que foi o seu casamento? Foi horrível. Gente, às vezes foi bom durante 6 anos. Diga assim, foi ótimo por 6 anos. Enquanto durou. Sei lá, os últimos 3 foi meio esquisito, mas eu aprendi muita coisa. Mesmo que a duras penas. Mas eu sou grato pelo que eu passei, porque me fez o ser humano que eu sou hoje. Você coloca gratidão e isso faz você curar uma lembrança. Porque se você não aprender a ter um olhar de ressignificação sobre essa lembrança, fique tranquilo que anos de terapia te aguardam aqui no mundo espiritual na próxima existência. É sério, porque essas mágoas vão ficando. Elas vão ficando, elas vão se acumulando. Aí não é tema para hoje que não dá mais tempo. Né? No nosso psiquismo, no nosso inconsciente, elas cristalizam, prejudicam os nossos chakras, geram doenças, atraem obsessões. Não funciona. Então a gente se cura quando a gente escolhe os sentimentos certos para ligar as lembranças que a gente construiu, mesmo que não sejam dos seus sonhos. Lembre-se, em algum momento no futuro, esses pontinhos vão se conectar e você vai ficar feliz com você de não ter julgado. Pensa nisso. E da próxima vez que você for rezar, lembra, Deus é ocupado. Vai que você dá uma sugestão e ele te ouve. E se ele te ouvir, você vai me prometer que vai falar assim, o Ricardo tá dando as dele também. Uai, lógico, eu tô te dando a dica, ué. Ai, meus amigos, é tão bom, né? É tão bom. Queria agradecer a todos vocês. Com muita luz, com muita paz, com muita alegria, pelo acolhimento, pelas reflexões. Puxa vida, a gente está junto desde semana passada, né? Que delícia. E espero que o Senhor da vida permita, e vocês queiram também,
que a gente possa voltar a se ver muito em breve. E espero que ainda mais felizes do que estão, mais em harmonia do que se encontram. Eu vi que muitos aqui, infelizmente, não tiveram oportunidade de participar do tratamento espiritual, né? Uma pena, por hora, né? Mas, como tudo tem propósito certo e momento certo, espero que vocês tenham essa alegria algum dia. Né? Vocês vão entender quando chegar a hora. E que Deus abençoe o coração de vocês, a mente de vocês, a família de vocês, o seu propósito aqui nessa terra. Sabe, não se deixe abater de maneira nenhuma, a gente está junto. Me permita perguntar, quem aqui escuta as pílulas? Levanta a mão. Ah, que bom, mas é um jeito da gente estar juntinho. Mas muita gente ainda não escuta. Ouça. Pelo menos ouve uma para ver se faz sentido para você. Porque as pílulas, elas foram feitas exatamente para alcançar as pessoas em vários lugares do mundo. Hoje a gente está em mais de 150 países. Nós temos um grupo de tradutores enorme, né, que nos ajuda muito a traduzir as pílulas para o inglês, português, o espanhol, italiano, alemão, já tivemos holandês, né? Francês, esqueça os idiomas. Então, assim, olha que interessante, a gente tem um trabalho hercúleo lá no YouTube para poder trazer as subtitles, né, para os idiomas normais. A gente tem para árabe hoje, para japonês, coisa mais linda, coisa mais linda. Tudo voluntário, isso que me deixa mais feliz ainda. As pessoas, né? Então vale a pena. Pelo menos tenta, às vezes faz sentido para você. É tudo gratuito, feito com maior amor e carinho, né? Baixa lá o aplicativo, é o IRM oficial, todo dia tem pílula. Há quase 10 anos, todo santo dia. Segunda a sexta tem 2 vezes por dia, né? E no sábado e domingo tem lá também. Quero agradecer novamente. Simone falou a questão dos livros, muito obrigado, porque vai ajudando lá o Instituto Namastê, que esvaziar essas malas aí, entendeu? Ajuda as instituições aqui também, e é uma forma da gente também estar juntinho. E no mais, eu queria terminar com uma frase. Provavelmente você já conhece essa frase, mas como a gente às vezes ouve algo que a gente já sabe num momento diferente, faz um efeito que ainda não fez, né? Quem sabe? Em caso você não conheça, é uma frase linda para a gente aprender. Principalmente para aqueles que se esqueceram de quem são. Para aqueles que estão vivendo uma vida meia boca, mediana. Não seja uma pessoa medíocre. Medíocre quer dizer mediano. Não seja. O problema não é ter uma vida mediana, é ser um ser humano mediano. Não seja, não faça por gasto. Se você fizer por gasto, você vai ter por gasto. Vai ter auxílio espiritual por gasto. Presta atenção nisso. Cada um segundo suas obras. Faça a sua parte, o seu melhor. Não importa qual seja o seu melhor, mas ele tem que ser o seu melhor. Com amor, com carinho, com dedicação. Sempre guarda isso, que não tem erro. A gente vai cair, mas vai levantar. A frase diz o seguinte, um provérbio chinês. Quando você nasceu, todos sorriam enquanto você chorava. Viva a sua vida de tal forma que na hora da sua morte, do seu desenlace, ainda que todos chorem, com absoluta certeza, pelo menos você sorria. É o sorriso do homem de bem, da mulher de bem, que cumpriu com seu papel no mundo. Que Jesus abençoe a luz infinita, a espiritualidade amiga que ilumina essa casa, esses trabalhadores maravilhosos aqui, né, que preparam esse ambiente para nós. E abençoe também a todos vocês. Que assim seja.